sociedade precisa também dar informações sobre esse candidato, né? E aí você poderia falar, porque às vezes muitas pessoas têm a vontade, Uhum. mas elas precisam entender que existem critérios, né? Não só de vontade, mas também de condutas, né? Você tem uma série de pontos que são importantes para entrar para a maçonaria, né? Inicialmente, alguém de dentro vai ter que olhar para você e identificar que você tem um potencial para ser um maçom. O que, que é esse potencial? A pessoa olha para você e vê qualidades suas. Se você é uma pessoa, o que normalmente a gente procura? Pessoas que gostam de estudar, pessoas que a gente percebe que tem uma conduta correta, pessoas que são boas, assim, que tem um certo perfil. E pessoas, que essa é uma parte polêmica, mas a pessoa que tem uma certa condição financeira. Por que da condição financeira? Porque quando você entra na maçonaria, você tem muito gasto. E esses gastos, se a pessoa for entrar na maçonaria e ela não está estabilizada financeiramente, a maçonaria vai ser pior do que ela vai piorar a vida do sujeito ao invés de melhorar. E não é esse o objetivo. Eu já tive condições, uma vez, de indicar um amigo que me pediu, um cara muito bacana, conversei com ele já muitas vezes a respeito de maçonaria. Eu sabia que ele tinha uma condição financeira que não estava muito legal, mas ele tinha me falado: não, agora eu estou bem, está tudo certinho, estou com trabalho, minha vida está estável. E na hora da entrevista, para os meus irmãos, na hora que eles começaram a pressionar ele na entrevista, ele começou a ver que ele não tinha condições financeiras para entrar na maçonaria. Porque você vai ter que pagar uma iniciação, você vai ter que jantares para frequentar, você vai ter que doar dinheiro para caridade, você vai ter uma série de coisas. E se você não tem essa condição, a maçonaria não vai conseguir te ajudar. Então não é que você nunca mais vai entrar na maçonaria. A pessoa que está nessa condição querendo entrar, se estabilizando financeiramente, com certeza ela numa outra oportunidade ela entraria. É porque a questão da família, né? Não Uhum. pode tirar aquilo que é para a família dele, da pessoa, não Exato. pode desestabilizar a Uhum. família, né? Exatamente. Porque até a questão do pilar família, trabalho e depois maçonaria, né? Uhum. Sim. Então é bom desmistificar isso porque às vezes a Uhum. pessoa fala assim: não, a pessoa só entra rico. Uhum. Não, mas a pessoa precisa Uhum. continuar dando condições para a família dele, não tirar da Uhum. família dele, Uhum. para colocar numa instituição. Eu acho que isso é com qualquer outra vertente, né? Sim. Claro que outras não ligam muito para isso, Uhum. mas é uma preocupação. Eu acho que é mais do que você selecionar alguém por ela ter dinheiro, não, mas é uma preocupação com essa pessoa manter a família dela e não Uhum. tirar da família dela para, tipo, manter uma ordem, vamos dizer Sim. assim, né? E tem outras ordens que são muito próximas à maçonaria e que têm uma condição mais acessível, né? Você, por exemplo, tem ordens martinistas que o custo da mensalidade é algo bem menor. E a ordem martinista e maçonaria são ordem co-irmãs, né? Elas são muito próximas uma das outras. Então, a pessoa que tem esse interesse em buscar se melhorar e ainda não conseguiu entrar numa maçonaria, procura uma ordem martinista, que você vai encontrar coisas muito bacanas lá também. E a ordem martinista ela é altamente esotérica também, né? Muito mais esotérica que a maçonaria. E aí a gente entra nesse Uhum. quesito, né? Uhum. Existe esse estigma em cima da maçonaria, É. né? Vídeos e até campanhas falando mal e tudo mais. Uhum. Mas se você for olhar a Rosa Cruz, o Uhum. martinismo, eles têm muito mais elementos, às vezes Uhum. inclusive espirituais, né? Uhum. Na questão, mas ninguém ataca. É. É que a maçonaria, na verdade, o nome é muito forte dentro desse estigma, né? Essa disputa não digo, mas no momento em que a igreja, né, e a maçonaria se separaram, que no passado eles, vamos dizer, eles não tinham nenhum problema entre eles, né? Num determinado momento da história, a igreja foi lá e fez aquela bula dizendo que a maçonaria não era boa e que os membros da igreja não deveriam fazer parte da maçonaria e aquela coisa toda. Dali para frente, então, criou-se essa imagem, né? Mas é isso, assim, a maçonaria, os rituais maçônicos, eles são. Existe sim o esoterismo dentro da maçonaria, só que diferente dessas outras ordens,
Na maçonaria, nada é revelado pro maçom. Os símbolos são apresentados, mas cabe a ele descobrir o que aqueles símbolos representam. Nas outras ordens, não. Por exemplo, na Rosa Cruz ou no Martinismo, um símbolo apresentado é explicado ele em todos os detalhes. Agora, a maçonaria não. Ela é uma ordem que depende muito mais do maçom, então, do que da própria maçonaria. Então você vai ter dentro de uma loja maçônica um maçom que é uma pessoa extremamente esotérica e outro que não, né? É uma pessoa totalmente comum, como que não, nem se interessa, nem gosta de esoterismo. É normal ter isso. E às vezes até também tem aquele receio, né? É. Quando alguém fala alguma coisa mais esotérica. E aí você tocou nesse ponto e é algo que eu gostaria de levantar também. Então, como a caminhada é muito individual, embora Uhum. tenha o apoio dos irmãos, Sim. né? Uhum. Na questão de estudo e também materiais que às vezes são indicados, alguns iniciados podem se Uhum. frustrar, porque podem acreditar que ao entrar lá vão ter aulas e aquela coisa mais didática. Uhum. Então, assim, o conteúdo está aberto para Uhum. que haja a evolução, só que depende de cada um, é isso. Isso, e eu fui um desses. Quando eu entrei para a maçonaria, eu já estudava um pouco de esoterismo, quase todos os livros que eu lia eram esotéricos. O escritor era maçom, então você fala, pô, a maçonaria deve ser um berço de esoterismo absurdo. E quando eu entrei, aí veio o choque de realidade. Eu falei, cara, em que grau que eu vou acontecer isso, né? Pô, eu era aprendiz, pô, não aconteceu. Aí fui para companheiro, não aconteceu. Fui para mestre, não aconteceu. Cheguei no 33 e não aconteceu. Então, Porque não tinha uma lousa lá para alguém, né, passar. então, então, a maçonaria você tem que entender ela de uma outra forma. Ao longo do tempo, a minha ficha foi caindo, eu fui entendendo a proposta da maçonaria. E apesar dela não ser explícita, ela é muito bacana o jeito que ela funciona. Porque eu digo que ela não ofende ninguém. E eu acho que esse é o grande segredo da maçonaria. Você vai ter lá dentro pessoas que estão interessadas em caridade, pessoas que estão interessadas no lado esotérico, outras pessoas no lado histórico, outras pessoas que estão lá só para fazer amizade, porque a pessoa é um velhinho, precisa ter companhia, não tem ninguém, está lá na maçonaria. Então, a maçonaria ela une todas essas pessoas, né? E essas pessoas se relacionam, criam vínculos, né? Nossa, eu tenho uns irmãos dentro da minha loja assim que são maravilhosos, assim, vínculos de amizades assim gigantes, pessoas muito boas. Olá, eu sou Ulisses Massad e eu gostaria de saber se você gostou desse corte. Se você gostou, acesse o link que está aqui embaixo e veja o vídeo completo. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.